Boa noite a todos. Então, vamos dar início à transmissão desse caso clínico. Fazia tempo, né, Bate? Que a gente não... Opa, um mês? Um mês, eu acho, um pouquinho mais, talvez. Um mês. Mas é isso aí. Caso não falta, mas é quem está também evitando aí de sobrecarregar, né? Não ficar toda hora caso clínico. Deixa um mêsinho aí para a gente todo mundo respirar. Bom, trouxemos para variar um caso... Para variar, não. Sempre um caso clínico real, né? Quando eu digo real, nós vamos apresentar da forma que ele chegou para a gente, com a mesma sequência. Eu vou começar a apresentar, o Batistella vai fazer as interrupções e vai fazer a moderação e os questionamentos. Eu também vou fazendo também aqui alguns questionamentos para vocês. Se vocês quiserem, enfim, abrir o áudio para falar ou responder os questionamentos ou fazer questões, façam pelo chat, tá? E, bom, lembrando também sempre evitar, e por direitos autorais e privacidade dos pacientes, evitar copiar, colar e compartilhar, tá, gente? Isso aqui vai para o YouTube, vai ficar aberto, como vocês viram, está sendo gravado, então, para isso, a gente depois vai editar e vai colocar no YouTube, e vocês vão ter acesso, então evitem compartilhamento das imagens. Tá bom, então vamos lá. Então, vamos dar início à apresentação. Hoje é 3 de novembro de 2021, eu vou apresentar o Frederico Moura e o Roberto Batistella vai fazer a moderação. O tema de hoje, mapa errado. Vocês vão ver o porquê desse tema. Esse caso é de uma paciente... de um homem de 71 anos, com perda visual bilateral, tá? Progressiva. Essa é a queixa principal. Mas, antes de chegar no nosso ambulatório de neurooftalmologia, 2 meses antes, ela passou em um atendimento primário de oftalmologia, horário um posto de saúde, com a queixa de perda de visão, né? E o relatório que veio desse primeiro atendimento, a gente teve acesso e as informações são essas que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, ela tinha 20/50 de visão, né? E na biomicroscopia ela tinha catarata nuclear, que não foi quantificada nesse relatório, tinha um pterígio. No fundo de olho não tinha informação do fundo de olho, não estava descrito nada sobre o fundo de olho. E como o colega acreditou que a perda de visão era a secundária à catarata, encaminhou essa paciente para realizar a cirurgia de catarata, ok? Nesse serviço, vamos dizer assim, secundário, vamos dizer assim, mas para realizar a cirurgia de catarata, ela passou numa consulta no pré-operatório e nós tivemos também acesso a esse relatório, né, a esse atendimento. Nesse atendimento dizia que ela tinha 20/50 de visão do olho direito e 20/70 do olho esquerdo, mas além disso ela tinha um edema bilateral dos nervos ópticos, né? E por essa razão ela foi encaminhada para um serviço de neurooftalmologia. Então, basicamente, essa era a informação que ela tinha. Não tinha uma anamnese nem um pouco aprofundada. Basicamente, dizia só que tinha perda de visão, quantificada a perda de visão, que tinha um edema, e diante do edema eles já encaminharam imediatamente essa paciente para avaliação no ambulatório de neurooftalmologia. Então, eu já coloco o aspecto do edema, ou seja, para ilustrar o que foi que o colega provavelmente viu nesse atendimento, onde ele detectou o edema do nervo óptico. Se alguém tiver algum comentário, eu vou passar aqui o próximo, só para ver o nervo óptico mais centralizado. Comentários sobre o aspecto do nervo? O que vocês acham do aspecto do nervo? É interessante observar a retinografia, né? A retinografia, principalmente no olho direito, é uma retinografia que você vê bastante detalhes, né? E o que a gente pode, pela retinografia, inferir que a catarata não era assim uma catarata tão avançada, né?
uma vez que permitiu uma retinografia de boa qualidade, né? No olho esquerdo um pouquinho menos, né? No olho esquerdo um pouquinho menos. Na foto anterior está um pouquinho melhor. No olho direito até parecia, desculpa, no olho direito até parecia que tinha um pouquinho, mas quando você vê aqui, você vê que é bem nítido, né? Dá para ver bem. No esquerdo, um pouquinho mais, mas também está um pouquinho fora de foco, né? Um pouquinho de foco. Também achei, na verdade, que tem mais uma perda de foco do que... Quando você olha aqui, ó, você vê até com nitidez, né? Você não vê uma opacidade. Uhum. Né? Ó, o pessoal já está começando a comentar aqui, ó. Presença de exudatos, o Marco colocou, o João colocou aqui sinais de vasculite. João, não estou vendo vasculite, eu vejo uma exudação, né? Aqui, colocou, né? Eu acho que é aqui que o John está falando. Ó. Parece às vezes, né? Na verdade, é o exudato. Lembra até, sabe o que, Bate? Aquele, de leve, mas o Candle Wax da sarcoidose, lembra que tinha um... Cerinha de vela. Cerinha de vela. Mas é o exudato aqui, que ele está acompanhando bem a artéria. Aqui a artéria quer ver. O Guilherme comenta aqui, ó, tem a aparência de um edema real, né? Nervo em vulcão, mas com visão comprometida. Realmente, Guilherme, é um aspecto de um edema real mesmo, né? Edema real. Alguém mais quer descrever mais algum achado aqui desse edema? Além da elevação, além da exudação, da hemorragia, borramento, né? A gente vê aqui uma coisa que a gente sempre chama muita atenção. A gente visualiza aqui os vasos, né, que passam através do edema, eles ficam obscurecidos, né? Aqui ele some praticamente, né? Ó. Aqui um pouquinho também. Perfeito. E o Marco comenta que o vítreo parece estar normal. Realmente, pela nitidez da retinografia, né, Marco, não parece haver muita opacidade de meios, não. Os meios oculares parecem estar razoavelmente bons, né? Uhum. Uma coisa que é discreto também, mas dá para aceitar, que tem um congestão, né? Os vasos... Bem visto. Congestão venosa. Congestão venosa. Também um pouco mais congesto. Bom. O Romar já quer saber os reflexos aqui. Vamos chegar lá, Romar. Romar, você também. Na sequência. Vamos lá, vamos ver o que você está pedindo. Deixa eu passar aqui. Ó. Bom, a gente pode aqui colocar algumas hipóteses. Vamos lá, Bate. Bom, eu abri um diferencial imenso, na verdade, quase que um diferencial de edema do nervo óptico, né? E, enfim, eu vou falar dessa primeira coluna, fala da segunda, tá, Bate? Ó, por exemplo, neurite óptica típica, já dá para tirar, finalmente a típica é unilateral. A gente poderia aceitar uma atípica por ser bilateral. A idade do paciente também fala a favor de ser atípica, né? Um paciente mais idoso. Agora tem uma coisa contra, que é o fato dele não se queixar de uma perda visual aguda, né? E sim uma perda visual progressiva. Então isso fala contra a típica, numa neurite, né? Noia não arterítica também é improvável, né? Porque bilateral dessa forma que está, não parece tanto. É incomum você ter uma noia bilateral não arterítica simultânea. Já a noia arterítica poderia, né? Poderia, mas de novo, o fato da perda de visão ser mais arrastada, eu acho que fala contra, né? E pseudotumor cerebral, sim, né? Ou seja, um edema associado a uma hipertensão intracraniana, sim. O idiopático, não, porque o idiopático é mais em mulheres jovens, e aqui se trata de um homem de 70 anos. E o pseudotumor cerebral secundário, sim, caberia,
né? Até mesmo, não um pseudo, mas um tumor cerebral, né? Ou seja, uma hipertensão intracraniana associada a uma massa também poderia ser, tendo em vista a idade da paciente. As 4 primeiras hipóteses aqui entre as mielites e as noias, né, não parece inicialmente, porque o paciente percorreu um caminho longo e aparentemente não tem uma queixa de perda súbita de visão, perda aguda de visão. Então isso nos faz pensar que realmente seja uma coisa um pouco mais arrastada nos 2 olhos. E é uma coisa muito simétrica, né? O Romar pergunta aqui, ó, a perda de visão progressiva é sequencial ou simultânea? A gente vai saber um pouquinho mais adiante, Romar, quando o Fred contar para a gente um pouco mais da história desse paciente. A gente está tentando fazer um raciocínio, primeiro em cima do que chegou, né, do que chegou e dos relatórios que foram apresentados. Então, a neuropatia óptica compressiva, a gente já falou muitas vezes aqui, neuropatia óptica compressiva, para levar a um edema do disco óptico, precisa ser uma compressão que esteja muito próxima do globo ocular, então o nervo óptico mais perto do globo ocular, né? E aí, nesse caso, se fosse uma compressão, a gente precisaria ter uma situação compressiva bilateral de nervo óptico intraorbitário, né? Não é impossível, não é, mas assim, acho que é pouco provável nessas circunstâncias. Neuropatia óptica infiltrativa é uma coisa que fica aí no diferencial. A idade do paciente, pensar em neoplasia, em câncer nesses pacientes é uma coisa mais frequente. Lembrar que a neuropatia óptica infiltrativa ela pode vir com qualquer nível de acuidade visual, né? Pode não acometer a acuidade visual, pode vir com acuidade visual leve ou moderada ou muito severa. E às vezes pode ter um edema de papila, às vezes não. Então, a neuropatia óptica infiltrativa é uma coisa plausível. Causas oculares, vou começar aqui pela oclusão de veia central da retina, não está aparecendo. A gente não tem o restante dos comemorativos da oclusão da veia central da retina, né? Mais engurgitamento, a presença de mais hemorragias no fundo de olho. Hipotonia ocular, não foi falado aqui a pressão do paciente, mas hipotonia ocular, geralmente, quando leva edema, não leva edema tão exuberante, né? Uveíte, aparentemente, não parece ter sinais aqui de uveíte, mas a gente vai saber um pouquinho mais adiante. E pseudoedema, drusas do nervo óptico, poderia levar a uma situação dessa, de uma elevação tão grande do disco óptico, com presença de hemorragias exudatas. Na vigência, se a drusa estiver provocando uma noia, é possível, e até é possível provocar um quadro semelhante fundoscópico, mas a gente precisaria admitir que teríamos uma drusa levando a noia bilateral e o paciente nem tem sintoma de noia, né? Então, eu acho que o que fica um pouco mais palpável aqui, nessa coluninha aqui da direita, fica a neuropatia óptica infiltrativa, principalmente, né? Mas vamos saber um pouquinho mais do caso na sequência. Então, vamos lá. Bom, deixei aí atípica, não arterítica, arterítica, pseudotumor cerebral secundário. Bom, vamos aceitar que essas 3 primeiras são menos prováveis, mas eu tirei as que realmente não tinham como ser, vamos dizer, atípica, o idiopático, drusa. Deixei essas, a oclusão venosa da retina, né? Não parece, mas enfim, nós temos aí uma veia ingurgitada, mas é só uma hipótese, enfim, possível, mas não provável. Bom, nossa avaliação. Então, essa paciente veio, né, 4 meses depois daquela primeira avaliação, né? E aí, com história de cefaleia pulsátil, ou seja, diferente do que a gente já sabia, porque até então era só a perda de visão. Então, elas já referiam uma cefaleia pulsátil holocraniana de forte intensidade associada a náuseas e vômitos, sem dor ocular. A perda visual foi insidiosa, pior do olho esquerdo, e foi, respondendo à pergunta do Romar, eu acabei não colocando, mas ela não foi, vamos dizer, similar, mas ela foi praticamente simultânea. Começou primeiro no esquerdo, mas
rapidamente já estava afetando também o direito. Então, vamos dizer que caminhou paralelamente a perda de visão. Então, dá para aceitar que foi uma perda de visão bilateral realmente. Tá? Sempre o esquerdo pior. E aí foi onde começou a perda de visão. Diante do fato de ter um edema bilateral, a gente, evidentemente, foi questionar o peso. A gente sabe da epidemiologia do peso associada ao seu tumor cerebral, e, na verdade, em vez de ter ganho, na verdade, teve uma perda de peso de 95 para 75. A gente calculou, ficou mais ou menos 20% do peso em 6 meses. E ela foi acompanhada da filha, e a filha atribuía essa perda de peso à mudança da dieta devido à pandemia. Então, estavam comendo, enfim, comendo só em casa, comida mais saudável, mais leve, aquela coisa. Enfim, e aí teve essa perda de peso, segundo a filha, tá? Calculando para 75, ele estava com 29,3 de IMC. Antecedente de hipertensão intracraniana, hipertensão arterial sistêmica controlada, ex-tabagista, desculpa aqui, o maço, e sem história familiar relevante. Tá? No exame clínico, foi surpreendente porque, na verdade, ela não tinha uma perda de visão como parecia ter, baseado nos relatórios, os 2 relatórios que nós tínhamos de atendimento prévio, né? E, como vocês estão vendo, então ela tinha uma visão normal do olho direito e do olho esquerdo ela tinha, pelo menos, acuidade visual de 1 e olho esquerdo 0,8, e não tinha um defeito pupilar aferente relativo, não tinha alteração na pupila, um DAR, tá? Na biomicroscopia tinha realmente uma catarata, que era, enfim, pouco relevante no olho direito e um pouco mais relevante no esquerdo, como vocês estão vendo, e não tinha sinais de uveit, nem anterior, nem posterior, e a pressão era normal, aqui já respondendo às questões das causas oculares, né? Uveit e hipotensão ocular. E o fundo de olho, lembrando que aqui 4 meses depois, era mais ou menos aquele que eu mostrei, na verdade, essa fotografia que eu mostrei no início é essa mesma, tá? Então, foi a retinografia que nós realizamos no dia desse atendimento. Então, eu coloquei aquela hora lá só para contextualizar, não é o edema da mesma época. Então, não dá para dizer se era exatamente a mesma coisa que a gente estava vendo. Mas, como já tinha o edema bilateral, eu quis deixar essa contextualização, assim, para a gente já ir conversando em cima do problema. Eu tenho algumas perguntas aqui, ó. Então, o Romar tinha perguntado se a perda visual progressiva sequencial simultânea e progressiva, não aguda, né, Romar? Como o Fred colocou. O Marco comenta que a hipertensão intracraniana secundária é uma boa hipótese, né? O Guilherme, ele está entre as hipóteses diagnósticas, né? O Guilherme comenta, acho que fortalece a suspeita de hipertensão intracraniana secundária pela dor e vômitos e infiltrativa pela perda de peso. Essa é uma boa observação, né? Quando você coloca aí nos diferenciais, né? Hipertensão intracraniana, quer dizer, cefaleia com vômitos, a gente realmente tende a pensar um pouco mais em hipertensão intracraniana. Infiltrativa, né? Perda de peso, tem uma perda ponderal importante, 20 quilos em 6 meses, né? É bastante importante. Ele foi na contramão, inclusive, de todo mundo que ficou em casa na pandemia, né? Todo mundo ganhou peso, ele perdeu peso. Realmente é algo importante. A perda de peso nessa magnitude pode falar a favor de uma neoplasia, sempre, né? Então, sempre que perde peso, a gente fica com essa desconfiança, o Matheus aqui está colocando, né? O Marco também, perda de peso por tumor com compreensão secundária. O Romário está perguntando se fez pinhole no olho esquerdo do paciente, Fred. Não, Romário, não fez. Essa acuidade visual com correção. E uma correção razoável. Era tipo mais 2, mais 1,5, alguma coisa assim do direito, e mais 2, 2,5 do esquerdo. Então, aquelas hipermetropia de gente com 70 anos, todo mundo sabe que isso faz uma baita diferença. Então, na verdade, a perda de visão que parecia que tinha, na verdade era isso, era refracional, provavelmente não fizeram a refração. Mas não, respondendo a pergunta, não foi feito pinhole no olho esquerdo, não.
O 08 de visão, quer dizer, se a gente fizer conversão lá para a escala de Snellen, o paciente está com 20, 25 bom, né? 30, mais até. É isso aí. É uma visão boa. É uma visão boa. É uma visão boa. É uma visão boa. E... O Matheus coloca aqui, ó, que o doença a ser descartado seria retrovirose. Um retrovírus, bom, nós vamos ter mais comentários aí na frente das investigações. Né? Diante disso, o que eu pensei inicialmente é que essa queixa de perda de visão, na verdade, era isso, era algo refracional, não sei se relacionado a... Enfim, o papiledema, a gente sabe que causa uma hipermetropização, né? Se for uma hipertensão intracraniana, poderia causar isso. Se um paciente com 70 anos, todo mundo sabe que já não tem ali a acomodação para compensar essa hipermetropia, se aumenta, aí ela vai se queixar realmente de uma perda de visão. Enfim, eu estou querendo dizer é que talvez não haja uma perda de visão verdadeira aí. Vamos chegar já no campo de visão, mas enfim, a visão era razoavelmente boa, né? Vamos para frente então aqui. Aqui a campimetria. Então, mesmo com aquela visão de 0,1 de visão no direito, o defeito de campo leve, mas do olho esquerdo, como vocês podem ver, um 0,8 de visão, mas com um defeito de campo importante. Alguém vê algum padrão que possa, enfim, sugerir alguma localização na via óptica, específica localização? Bom, o Marco coloca aqui, tem aumento das manchas cegas, né? Realmente, Marco, à direita dá para a gente ver bem que tem aumento da mancha cega, né? O esquerdo é um pouquinho mais difícil, né, de avaliar, porque tem um defeito concentrado um pouquinho mais aqui no hemicampo temporal, né, um pouquinho, né? Não que ele respeite a linha média, mas o que fica concentrado ali, fica difícil de avaliar a mancha cega, né? Como é que vocês descreveriam esse campo? Olhando primeiro aí para o campo do olho esquerdo. Uma descrição boa. No olho direito. No olho direito parece um defeito arqueado. Ele até realmente esboça um defeito arqueado, né? Defeito arqueado, defeitinho arqueado. O Romar pensou no escotoma juncional. Né? Bem pensado, Romar. Bem pensado. Mas ali em cima, no direito, na verdade, ele não chega e parece, né? Ele desenha ali uma tentativa de respeitar a linha média, mas você vê que ele passa para o outro lado, né? Ele passa para o outro lado. Quase respeito, vai. Mas daria para ser um juncional, né? Poderia. Do mesmo modo que simula um arqueado ali em cima, poderia ser um juncional realmente. Né? Tem uma pergunta aqui que a gente pulou, não sei se você respondeu, mas John perguntou se tinha diabetes. Não tem, viu, John? Sem diabetes, hipertensão. Sem diabetes. Bom. Então, sempre aqui o que eu não sei se você concorda, Fred, a descrição do campo, eu diria que o olho esquerdo a gente tem uma constrição, um pouco de campo, né, que pega mais um quadrante ali temporal superior, chegando próximo da área de fixação, né, com uma fóvea ali um pouquinho mais perto, um pouquinho comprometida, 34 decibéis, leve, discretamente. Aí é compatível com boa visão. E o direito esboça realmente aumento de mancha cega, com esboçando um arqueado superior. A gente pode falar que ele tem uma constrição também superior, né? Poderia também se encaixar nessa descrição. É isso aí. A gente nunca pode esquecer que o exame de campo, esse aqui é o 24/2, e que nosso campo de visão é bem maior que isso aqui, né? Vou tentar desenhar aqui com essa... se a gente fosse fazer assim, ó... Ops, desculpa. Deixa eu voltar aqui. É o lado... que é o olho esquerdo, então nosso campo seria alguma coisa assim, mais ou menos. Sei que tá feio, gente, mas perdoa aí um pouquinho.
Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. O que você poderia ter, na verdade, ó, é isso aqui tudo acometido, eu quero dizer. E aqui, embora pareça pouco, na verdade você pode ter isso aqui, ó. Uma constrição também assim, ó. Ok? E aí que parece ser poupado isso aqui, mas na verdade não aparece o acometimento, a constrição não aparece, porque o exame é restrito só aos 24 graus centrais, né? Graus centrais. Então, isso aqui, esse pouquinho que aparece aqui nasal, poderia ser o começo da constrição periférica dela, então vindo de fora para dentro. Então, Isso poderia encaixar, né, Fred? Esse campo você poderia até encaixar numa evolução de um papiledema, né? Embora falte um pouquinho mais o comprometimento nasal, né? Poderia até encaixar. Poderia, sim, neuropatias compressivas não tem um padrão, neuropatias infiltrativas não tem um padrão, né? Mas o que a gente não, por exemplo, não encaixaria muito aqui seria numa neurite, que dá mais comprometimento central, sim. né? E uma neuropatia isquêmica também, né? Que daria mais um comprometimento setorial, principalmente altitudinal. É isso aí. Bom, vamos passar. Bom, daquilo lá que a gente conversou, deixamos essas mais ou menos em verde, acho que a gente consegue tirar a grande maioria, na verdade, né? A compressiva, bom, o seu tumor cerebral secundário, pelo que vocês falaram aqui, me corrige, Bate, mas eu acho que ficou principalmente para o seu tumor secundário e infiltrativa, certo? Certo. Neoplasia. E a compressiva, lembrar que sim, é possível, mas isso aqui é fundamental, porque eu já vi gente cometendo esse equívoco de achar que uma compressão, uma lesão qualquer, pode causar o edema, sendo essa compressão da porção intracraniana. Então, por exemplo, um adenoma de hipófise não causa, por mais que comprima o quiasma, não causa edema. Os meningiomas, mesmo ou aneurisma na porção intracraniana, ou seja, fora da órbita, dentro da porção intracraniana mesmo, não causa edema. Mesmo as lesões intraorbitárias, elas só causam edema se o acometimento for mais anterior, ou seja, praticamente colada ali na esclera posterior, né, em contato com onde o nervo entra na esclera. Porque se for lá atrás, posterior, também não causa edema. Então, esse conceito é importante porque a compressiva pode causar edema, né? Uma neuropatia ótica compressiva pode causar edema, mas nessa situação. Caso contrário, ela causa perda de visão, toda a neuropatia, o quadro clínico da neuropatia ótica, mas sem o edema. Então, é importante esse conceito. Eu deixei por isso, que a gente não tem ainda exame de imagem. O Romar coloca aqui, ó, defeito de campo temporal com compressão de baixo para cima do quiasma. Olha, Romar, pelo campo visual, você pode até dizer que poderia lembrar, mas o campo visual, na verdade, a gente não tem exatamente o respeito ao meridiano vertical ali, né? Outra coisa, a compressão, como o Fred acabou de colocar muito bem, a compressão por si só da via óptica intracraniana do quiasma, ou do nervo óptico intracraniano, ela não levaria um edema de papila, né? A não ser, assim, pode ter uma situação de compressão da via óptica, mas por uma outra lesão que também estivesse levando a uma hipertensão intracraniana, para levar ao edema de papila. Isso é uma situação que poderia acontecer, mas precisaria ser realmente uma lesão muito caprichosa ou muito extensa, né? Perfeitamente. Para frente. Bom, essa paciente, como ela entrou no pronto-socorro, alguns dias antes, uns 4 dias antes, eles pediram também as provas inflamatórias, pensando numa noia arterítica. Eu coloquei só mesmo para, enfim, mostrar que foi pensado nessa possibilidade, mas no final das contas, a gente vê que o quadro clínico é bem diferente, né? A perda de visão, na verdade, quase não tinha uma perda de visão. Então, isso aqui é importante, porque, assim, é praticamente impossível, viu, pessoal? Você ter uma noia arterítica, porque uma coisa é você ter a polimialgia, e aí não ter ainda o acometimento do nervo, mas você ter um acometimento do nervo pela arterite célula gigante, ou seja, o edema
né? Ou seja, você tem a noia arterítica. 4 meses depois, essa paciente ainda está com 1 divisão e aquele campo ali, é praticamente impossível. Então, uma coisa que a noia arterítica não é piedosa, né, Batistella? Fala aí. Com certeza, né? É uma escuridão danada para o paciente. E outro, o edema já teria se resolvido, né? Você estaria vendo um quadro de atrofia óptica ali, né? Não esse edema exuberante. É isso aí. É importante, por isso que é importante saber, ter conhecimento da característica da doença, né, da história natural da doença, porque aí fica, entre aspas, até mais fácil. Você bate o olho num quadro desse e fala, você pode até pensar em arterite, mas você sabe, poxa vida, 4 meses depois? Não. Então, não vou colocar a arterítica como as principais hipóteses, não. Mas, enfim, vamos para frente. E essa é a ressonância da paciente. O que vocês estão vendo aí? Vocês olhem com bastante atenção e coloquem aqui no chat. O Matheus está colocando aqui metástase. Onde, Matheus? Coloca aí no... Em que local? Em qual das duas? A de crânio mais alto ou aqui aparece a órbita? A da direita, ele falou. Mas pelos pontos brancos, ou Matheus? Direita e esquerda é duro, hein, Matheus? Direita ou esquerda, qual? Não, fala. Não, fala, me ajuda, vai. É a que aparece a órbita. A imagem da direita. Não, de novo. É do crânio, mais para cima. A da direita é essa, tá certo? Para mim, a direita é essa. Múltiplas lesões arredondadas ventriculares. Tá. Isso aqui, beleza, metástase. Os pontos brancos aí. Né? O que mais que tem além desses pontos brancos aí? Alguém percebe alguma coisa a mais? Olhem bem. Uma imagem hipointensa na órbita esquerda, bem visto. Eu acho que a hipointensa que o Marcos está falando, talvez, não sei, mas na verdade é a direita, talvez o Marcos esteja falando, mas o Romário colocou aumento do reto lateral à direita aqui, ó. Isso. Aí sim. A gente entende ali, ó. Isso mesmo. Está bem juntinho do reto lateral. Na verdade, é difícil dizer se o reto lateral está comprometido exatamente, né? Mas tem uma imagem ali também. Na mesma localização, boa. E dá para ver o que mais aqui? O Romário está perguntando se tem um corte com supressão de gordura. Supressão de gordura, vamos ver aqui, peraí, vou passar para frente, depois a gente volta para cá. Aqui, supressão de gordura. Olha lá. Uma lesão que causa bastante contraste, né? Não sei se vocês concordam, mas a sensação que dá é que o músculo fica embaixo. Eu acho que eu não vou ter um coronado, talvez, mas o músculo parece que fica embaixo da lesão. Ele até parece estar um pouquinho mais espessado que o outro, mas não chega a englobar ele, porque aqui, ó, aqui já é alto, tá vendo? Aqui é ela, ó. Mas a primeira imagem ali na esquerda, lá em cima, parece um reto lateral normal, né? Aqui. Aí parece até normal, né? Assim, Depois vai subindo, ó, a segunda imagem também. Normal. Talvez um pouquinho mais espessadinho aqui, né? Um pouquinho. Um pouquinho mais. Mas é difícil saber, né? Se está envolvendo ou se está só dando uma empurradinha, né? Está embaixo e está dando uma empurradinha. Mas é uma lesão captante, que capta contraste ali, né?
Então, a pergunta, aproveitando, já que nós estamos falando de uma lesão que apareceu na ressonância, essa lesão é suficiente? Suficiente, é significante para você ter um quadro de edema bilateral? A pergunta é bem pontual. É a causa desse edema bilateral, essa lesão isoladamente? Porque é isso aí, Guilherme. Por favor, não. Que não. Omar não, Marco não. Porque essa é a pergunta, a primeira pergunta que vão fazer, né, Bate? Com certeza. O que tem a ver essa lesão? É uma lesão tumoral, tipo, você chama de uma lesão tumoral, né? Está crescendo, uma lesão expansiva aí. E ela tem a ver com o edema de papila bilateral. Né? Em princípio, radiologicamente, realmente nada, né? Se a gente for só olhar a parte radiológica aqui, não tem nada. Né? Não tem como chegar ali. O John já está pensando um pouco mais além. Ó. Linfoma, infiltração, acho que são possibilidades, né, John? Tem que pensar nisso. Tem que ficar atento, porque, de novo, isso aqui é o que a gente mais fala, né? Nas nossas postagens do Instagram, é uma coisa que a gente coloca bastante isso. Porque eu brinco, mas não é uma brincadeira, né? Na verdade, é uma indireta que eu dou para todo mundo, que eu digo que a medicina se divide, viu, Bate? Vê se você concorda. A medicina se divide em dois grupos, as que têm ressonância com alteração e as que têm ressonância normal. Basicamente isso. Não é assim? Essa foi boa. Não, claro, não estou falando do cara que tem um problema ginecológico, mas da cabeça para cima é isso, é o que a gente faz. Então, se o cara tem qualquer coisa, pede ressonância. Se não achar nada, aí fica todo mundo perdido. Se achar qualquer coisa, aí pronto, já joga a culpa. Eu até chamo isso aqui de bode expiatório radiológico. Porque, por exemplo, você já deve ter visto isso. Essa semana mesmo eu vi paciente com algum tipo de paralisia ocular e vem aqueles conflitos neurovascular, sabe? As arterinhas lá. E aí joga a culpa na paralisia, a culpa da paralisia nesses conflitos. Na verdade, enfim. O que, na verdade, é o contrário. Você não pode deixar o achado da ressonância comandar o raciocínio clínico. É o contrário. Fechou, teu microfone fechou, Fred. Pronto. O Omar está perguntando aqui, a lesão da aorta direita na meninge, se não é muscular. Né? Parece ser ósseo aqui, né? Está pegando o senoide aqui, né? Realmente. Né? Pode ser, mas pode ser mesmo, viu, Romar? Pode ser aqui, viu, Bate? Ó, uma menina. É possível, Uhum. Pode ser. Ó, tá mais a favor de parece um tumor sólido, o Matheus comenta. Realmente, parece um tumor sólido. Mas o fato é que realmente nesse momento aqui não tem como a gente associar esse achado, né? A gente não sabe o que é ainda, né? Não tem como associar esse achado radiologicamente, só com o edema de papila, né? E a baixa visão. Nem diretamente, ou seja, não por compressão do nervo óptico, né? Que, como eu já falei, teria que afetar essa região aqui, né? Nem também uma hipertensão, nem uma hipertensão intracraniana, né? Ou seja, um tumor causando uma hidrocefalia, porque claramente você vê que não é esse o contexto, né? Você vê que o ventrículo está, né? Slim, que eles falam, né? Tá um ventrículo pequeno. Muito bem, vamos seguir então. Vamos seguir. Coronal. O coronal. Acho que aqui talvez dê para ver, não sei se vocês concordam. Acho que o músculo está aqui embaixo, né? Aquilo que a gente estava falando. Ele parece realmente infiltrado, né? Um pouquinho, né? Tem uma massa logo acima também, né? Mais longe do nervo. O nervo está separado. Mais longe do nervo, Tem um espação aí entre essa alteração e o nervo. Né? Muito bem. Bom, Matheus coloca, tumor sólido que digo não o do encéfalo, né? Pulmão, próstata, é uma coisa a se pensar, né, Matheus?
Romar já quer saber a pressão intracraniana. Já, já. Já. Vamos chegar já, vamos lá. Eu não sei se eu coloquei o laudo. Bom, a gente fica com as mesmas, né? Não, aqui, não. Bom, e aí a gente tira a compressiva daqui, né? E a ressonância tira isso da a compressiva. Eu não coloquei o laudo aqui, porque eu realmente falhei em não tirar a fotografia, que eu gosto de colocar o que está escrito no laudo, né? Mas eu tenho isso tomado nota, e vamos lá, o que eu quero dizer é que essas lesões aqui, que o Matheus falou, que pareciam metástases, eles não consideraram metástases, eles consideraram. Como é que eles falam, o Bate, quando a pessoa tem microvascular? Não. Microangiopatia. Isso. Microangiopatia. Área de gliose. Área de gliose, microangiopatia, isso mesmo. Essas grandes, eu já vi umas. Olha, eu já vi uma. A primeira vez que eu vi, essas pequenininhas, ok, mas eu já vi umas grandes assim, uma vez. Eu vi num paciente que tinha também hipertensão intracraniana. A primeira vez que eu vi, eu achei que era, enfim, alguma coisa relevante. Depois me falaram, não, a localização parece uma alteração mais de microangiopatia. Entende? Então, assim, eu não consigo fazer essa distinção claramente. Não sei se você sabe, bater o olho e dizer. Não, esses pontos brancos são um motivo de grande confusão, né? Então, principalmente quando tem muito assim, é desminimizante, não é desminimizante, é vascular, não é vascular, mas aqui ele não parece ter um efeito de um efeito expansivo, de metástase. E quando é metástase, tem o edema, né? Em volta. Ele geralmente tem a lesão e tem aquele edema que eles chamam de edema citotóxico, porque é tumor maligno, então você costuma ver o edema e você vê até o apagamento das fissuras. É diferente. Bom, mas eu também não me atreveria a ficar dizendo assim, porque não é minha seara. Mas, enfim, o laudo colocou claramente, só falou dessa lesão temporal aqui, à direita. Bom, então, diante disso, a gente ficou com essas duas hipóteses de pseudotumor cerebral secundário, talvez, né? Mas o que a gente pensou mais foi na neuropatia óptica infiltrativa também, como vocês colocaram. Perda de peso, tem o edema, né? E perda de peso, e sem uma imagem, uma alteração na ressonância que justificasse o edema. Então, diante disso, nós solicitamos uma avaliação da neurologia para ver essa lesão nessa região esfenóide à direita, que poderia ser um meningioma pela localização, enfim, ou outra lesão, que aí seria o problema, que seria uma neoplasia maligna. E lá eles realizaram o LICO, e aí veio 26 de pressão e ausência de células neoplásicas. Tá? E alguém quer comentar? E aí a gente fica com a hipótese de hipertensão intracraniana, né? Ou seja, seria um pseudotumor cerebral secundário. Diante disso, eu vou já colocar que foi a conduta do colega lá da neurocirurgia. A opinião deles, hipertensão intracraniana secundária ao meningioma na tórcula. Eu não vi isso na primeira vez que eu olhei a imagem, mas depois o colega me mostrou. A tórcula, para quem não esqueceu, é a confluência dos seios venosos. Vou mostrar para vocês aqui. Ok, ó. É a mesma imagem aquela que a gente estava vendo, e ele se refere a essa lesãozinha aqui, ó. Eu coloquei num close aqui. Fala, Bate, o que é a tórcula? O que significa? A tórcula é a confluência dos seios venosos, né? Quando você tem alguma alteração comprimindo a tórcula, você pode ter uma dificuldade de drenagem e, consequentemente, você pode ter uma hipertensão intracraniana. Então, isso seria até um motivo, né? Realmente para o aumento de pressão intracraniana, né? Mas, em princípio, como juntar aquelas duas lesões ali, né, e com essa aqui da tórcula? Mas, na verdade, antes disso, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Esse meningioma na tórcula, ele está comprimindo a tórcula? Né? Como é que você vai... o que você pode fazer para tentar visualizar essa região? Tentar visualizar essa circulação venosa. Né? O Romar já colocou aqui, ó.
Angiorressonância venosa. Boa. Né? É isso mesmo, aí. Romar. Mas enfim, eu aceitei a sugestão do colega, porque, na verdade, é aquela coisa, se eu tivesse visto antes, eu acho que eu teria metabolizado melhor e teria talvez um contra-argumento. Mas como ele me pegou de surpresa, eu aceitei o questionamento, a colocação dele. Falei, então tá bom, vamos fazer a ressonância, mas eu fui enfático para eles, ó, se essa ressonância via normal, mesmo com essa elevação da pressão, mas se essa ressonância for normal, é importante, mesmo com esse líquido com ausência sem a presença de células neoplásicas, é importante investigar a neoplasia, porque isso é uma coisa muito importante. Assim, nesse contexto, evidentemente, assim, a pesquisa de células neoplásicas no líquido tem uma sensibilidade super baixa, mas baixa mesmo. Não sei se o Bate vai lembrar, mas eu ficaria mais ou menos entre 20% e 30%. Tá? Eu lembro disso porque uma vez eu tive um primeiro paciente um dos primeiros que eu vi com infiltração, eu fui conversar com uns colegas e falei, nossa, mas o líquido veio sem células neoplásicas, porque para mim eu achei que era para ter células neoplásicas. E aí um colega neurologista falou, Fred, é muito pouco sensível, ele até contou um caso que ele teve que fazer, sei lá, 5, 6 líquidos, e nos últimos eles faziam uma centrifugação, que é para aumentar a sensibilidade. Aí só nesse, sei lá, quinto ou sexto líquido que eles detectaram a célula neoplásica, porque eles estavam realmente perdidos, sem uma lesão primária, eles precisavam achar. E como a suspeita era muito forte, eles foram investindo na pesquisa de célula neoplásica até achar. Mas o que importa é que a ausência de célula neoplásica não descarta a hipótese de neoplasia. Com certeza. Eu não tenho esse número para te falar, mas realmente assim, é baixa. E muitas vezes você faz 1, 2, 3 exames de líquor e realmente você não encontra, né? Ele vai aparecer mais lá para frente. Então, a ausência, como você falou, não exclui a possibilidade, né? Aí tem uma pergunta aqui, ó. Não sei se você consegue responder isso. O meu cirurgião pensou em duas lesões distintas, né, da órbita e do meningioma. O Marco, ele falou que era meningioma, falou assim, com certeza, foi categórico em dizer que a do esfenoide era meningioma e que da tórcula também, e ele falou, isso pode acontecer, você tem essa lesão mais robusta no anterior e pode ter esses meningiomas em placa, que ele fala, em qualquer lugar, e aí deu nessa região, e nessa região é, enfim, suscetível a causar hipertensão intracraniana. Ele falou que era meningioma tudo, as duas. Né? Seria a mesma lesão, né? o mesmo tipo de lesão, que seria o meningioma. Bom, então, fez o líquido com 26, e aí fez a angiorressonância e veio normal a angiorressonância do paciente. Tá? Está bonitinha. Está perfeita. Agora fica fácil, né? O famoso engenheiro de prédio construído. Mas é por isso que eu falei para vocês, se eu tivesse metabolizado melhor essa imagem, eu não teria comprado facilmente, não. Eu já vi, eu tenho um caso muito bem documentado, não sei se a gente já apresentou aqui, mas eu tenho um caso super bem documentado de compressão da tórcula, viu, Bate? Que era um homem jovem, de uns 30 e poucos anos, que ele tinha um cisto dermoide, exatamente aqui. E ele já tinha um tempão. Tanto que quando eu vi a tomografia e tinha lá uma reabsorção óssea, eu falei, você tem um tumor aqui na cabeça. Ele falou, eu já tenho isso faz um tempão e os médicos disseram que não é para mexer. Enfim, mas e aí o que deve ter acontecido é que esse cisto cresceu e aí causou a compressão do seio venoso na tórcula. Mas assim, era uma lesão grande, bem grande, era um cisto bem grande. Mais ou menos assim. Então não era só uma lesãozinha pequena. Então a sensação que eu tenho é que essa lesão aqui, ela é muito plana e pequenininha. Não estou dizendo que é impossível comprimir, mas era forçar um pouco a barra, né? Paciência. Mas a angiorressonância mostra, né, bem claro, né, que ele não está causando problemas. Exatamente. Na drenagem. Bom, diante disso, aqui eu vou falar para vocês que aqui eu perdi o controle dessa paciente, no sentido que eu só fui saber
mais de 2 meses depois, que foi agosto, setembro, outubro foi que eu vi, setembro, outubro, não, junho ela veio, aí julho a gente fez todo esse raciocínio, aí agosto, setembro ela sumiu, e ela voltou em outubro, agora, menos de 2 semanas, já com esse desenrolar aqui, com angiorressonância, e que aí, diante dessa angiorressonância normal, aí o colega neurocirurgião acatou a minha hipótese de infiltrativa. Então, por isso ele encaminhou para o ambulatório de tumores intracranianos. Tá? E lá, nesse ambulatório, os colegas concordaram com a hipótese de neoplasia maligna e infiltração, principalmente devido a isso tudo que a gente já conversou, a síndrome consumptiva, angiorressonância normal. Teve um detalhe que eu acabei não colocando. Como a pressão intracraniana foi 26, e quando o colega viu que tinha essa lesãozinha lá na tórcula, ele já deu um Diamox para ela, um comprimido de 8 em 8 horas. Então, eu acho que um mês depois ela voltou e estava ainda com edema, e os colegas desse outro ambulatório, são neurocirurgiões, mas do outro ambulatório, usaram também esse fato para, enfim, esse fato contra a hipótese de hipertensão intracraniana e a favor da hipótese de neuropatia infiltrativa. E diante disso eles fizeram... Aí, assim, não sei qual foi o raciocínio deles, não sei, mas diante do que eles pediram, que foi uma ressonância de tórax e abdômen, eles não tinham vamos dizer, uma hipótese de um sítio primário. Então, eles fizeram ressonância de tórax e abdômen, aquela famosa ressonância quase de corpo inteiro, para ver se encontrava alguma massa relevante que pudesse justificar isso. E aí veio, para nossa surpresa, isso tudo agora eu já fiquei sabendo agora, ela já estava até acompanhando nos ambulatórios da oncologia. Eles detectaram uma neoplasia maligna no rim esquerdo, já com invasão local. Isso aqui foi do laudo. Impressionante, hein? Então ficou o diagnóstico mesmo como uma neoplasia infiltrativa, o edema bilateral secundário à neoplasia, a neuropatia óptica infiltrativa, por causa de não sei o tipo histológico, mas certamente é uma neoplasia maligna do rim esquerdo. Bate. Interessante. O Guilherme aqui está perguntando, a imagem da ressonância que foi mostrada não ficou clara a infiltração do nervo óptico, certo? Guilherme, você pode ter infiltração na porção retrobulbar do nervo, você pode às vezes ter infiltração só ali na papila. Então, muitas vezes, você realmente não tem imagem te mostrando nada retrobulbar. Na verdade, aqui tem uma imagem, que nessa que o Fred acabou de colocar, a primeira imagem superior à direita, né, onde a gente tem no olho direito, aqui, né, o olho da lesão orbital. A gente tem um pouco de retificação aqui do polo posterior, né, e no olho esquerdo parece que aqui bate. Exato, no olho esquerdo parece que está um pouquinho mais elevado. Parece uma alteração radiológica, né, a demonstração radiológica do edema de papila. Pode ser isso aqui. Nós não temos esse corte ampliado para a gente ver, né? Mas isso pode ser. Agora, realmente, a porção retrobulbar do nervo não parece acometido. Então, você pode ter infiltração mais para trás, ou você pode ter uma infiltração só pré-laminar. Sim. Não, é curioso isso, porque se você for ler, enfim, o Reut, que é o que a gente lê mais, mas qualquer livro que fale sobre neuropatia óptica infiltrativa, vocês vão ver que existem 2 mecanismos para o edema, enfim, o edema do nervo óptico associado à neuropatia infiltrativa, que é esse que o Bate está falando, assim, você ter ali, por exemplo, você tem uma infiltração da bainha ou do nervo que leva a um retardo do fluxo axoplasmático. Então, seria um edema verdadeiro, né? Você pode ter também um edema por causa da infiltração. Se for uma carcinomatose, você pode ter uma hipertensão intracraniana levando a um verdadeiro papiledema. Então, seria um segundo mecanismo, vamos dizer assim. Mas tem um outro mecanismo que
que eles nem dizem que é um edema verdadeiro. Na verdade, quando as células neoplásicas elas vão até a porção, como o Bate falou, pré-laminar, e elas se acumulam lá na cabeça do nervo óptico. E aí elas causam esse aspecto de edema, vamos dizer assim, praticamente um edema. A diferença clínica não é possível, mas não seria enfim, um retardo do fluxo oxoplasmático, vamos dizer assim, mas pelo acúmulo das células. Nesses casos, às vezes você não vê alterações da ressonância mesmo, né? Você não vê. É exatamente o que você falou, né? Infiltrou a parte retrolaminar, quando você tem o edema, é edema mesmo, né? Quando infiltra a parte pré-laminar, aí você tem uma combinação, né, de células tumorais mesmo, com a presença de uma certa quantidade de edema, né? O que tem mais, o que tem menos, é difícil você diferenciar. Né? Aí o Romário pergunta aqui, por que da hipertensão intracraniana, síndrome de hiperviscosidade? Acho que em princípio, Romário, não está descartado aqui ainda, apesar do líquor normal, uma carcinomatose meninge. Não está descartado. Pode ter, né? A ressonância não ficou ótima para ver isso, mas depois, às vezes você olha, você vê uns realcezinhos aqui, ó, entende? Ou então, Omar, você tem que aceitar às vezes que é falso, na verdade, né? Essa aqui é a questão. Você pode ter exames falsos, enfim, um resultado inadequado, então uma pressão falsamente elevada, tá? E por que eu estou falando isso? Aproveito já que você está falando isso, e aí eu coloco isso aqui, ó, o finalzinho, que é o que eu chamei de mapa errado, né? O meningioma, ou a lesão esfenóide de parese meningioma, não dá nem para saber, induziu a concluir que a causa do edema bilateral era a hipertensão secundária à compressão do seu venoso cerebral, né? Eu não sei se vocês conhecem essa frase, ó, pior do que não ter mapa é ter um mapa errado. E isso é uma coisa super comum, isso na neurooftalmo, eu vejo o bate-vê, a gente, é impressionante como isso é super comum. Na verdade, talvez seja a essência do erro diagnóstico na neurooftalmo. É você ter uma informação que te leva a um diagnóstico errado. Uma informação que seja ou positiva, por exemplo, uma pressão alta, falsamente alta, uma lesão como essa, que é vamos dizer, uma lesão que não, teoricamente, causa o edema, mas você vê aquilo chama tanta atenção quando você faz a ressonância, que a primeira coisa que você pensa, tem essa lesão, então o edema é causado por essa lesão. Você nem pensa no mecanismo de como causaria o edema, mas você meio que lava as mãos, achei uma causa, e fica com aquela causa, né? Pronto, resolvi o problema. Como eu estava falando do conflito neurovascular também, então às vezes tem lá uma paralisia, é uma miastenia, mas faz uma ressonância, encontra o conflito neurovascular, e aí joga a culpa da paralisia no conflito neurovascular. Então, isso aí é um mapa errado também, você está te levando para você acreditar que a causa é uma etiologia que não tem a ver com o quadro clínico. O Romário coloca aqui, ó, pela imagem de 2 meningiomas, encontrou um artigo da meningiomatose. Uma situação rara, Romário. Na verdade, aqui nós não temos então um meningioma. Aqui que está na órbita é uma metástase, né? Mas, assim, meningiomas múltiplos, eles existem que você chama de meningiomatose, né? Ou meningiomas múltiplos, quando eles estão em localizações, compartimentos anatômicos diferentes, eles podem vir em situação múltipla, neurofibromatose dá isso, tá? E eles podem vir também com schwannomas associados, tá? Né? Em outros compartimentos. Eu tive, recentemente, aliás, foi o primeiro caso que eu tive, até comentei com o Fred um dia aí fora do ar, né, um paciente com meningiomas múltiplos e schwannomas múltiplos, né, que chegou para mim por uma queixa de motilidade ocular. Uma situação bem interessante. Mas não é essa situação nossa aqui. Então, ali atrás na fórcula, realmente um meningioma, mais ali na frente, provavelmente um meningioma, mas aqui na frente é mais uma lesão metastática mesmo, cometendo principalmente a parte óssea. Bem interessante, muito hein, Fred? Bom. Não, o caso pessoal, como sempre, tá? A gente, eu e o Batistella, a gente tem muito cuidado
e não ficar trazendo casos raríssimos para cá. E esse aqui você pode até dizer que é raro, realmente não é, isso é quase uma raridade, mas o que eu quero que fique a mensagem aqui não é o diagnóstico, não, porque, gente, vamos lá, pelo menos eu aceito essa condição de não ser médico, tá, Bate? Agora virou medicina de verdade, né? Mas qual é a questão? A gente é fundamental aqui. Então, qual é a mensagem que tem que ficar? É que um tumor de rim vai dar hipertensão, que vai dar edema do nervo? Não, gente, né? Não é essa a mensagem. Esquece o tumor de rim. A mensagem é que você, diante de um paciente com edema do nervo óptico bilateral, 4 meses de edema, e o edema está lá, você não pode pensar em neurite, você não pode pensar em neurite típica nem atípica, você não pode pensar em noia não arterítica, nem noia arterítica. Essas 4 já tira da frente, você já olha o tanto de problema que você já tirou da frente, você já tirou as causas mais comuns de neuropatia óptica. E aí, quando você tem ali a possibilidade de ter faz uma ressonância e aparece uma lesão, e aí você fica naquela encruzilhada. Alguém vai falar para você, encontramos a causa, certo, Bate? Encontrei a causa da hipertensão intracraniana. É aí que você vai fazer a diferença. Então, esse caso clínico, a mensagem mais importante é isso, é conhecer o mecanismo do edema. Tá? Isso é neuroftalmologia, e não é raro, você tem que saber o mecanismo do edema. Ponto final. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Certo, Bart? Se você ficasse ancorado ali, né, no diagnóstico de papiloedema, e aí alguém te mostra aquele meningioma tórax, pronto. Né? Você ficou ancorado ali, você não vai para frente. Né? Se você não trabalhar, é importante trabalhar com diagnósticos diferenciais, né? E vai encaixando os achados do paciente para ver o que você pode ir excluindo, né? E é importante essa coisa de trabalhar com diagnósticos diferenciais. Isso ajuda muito no raciocínio clínico. Né? O Marco coloca aqui, será que a TC do crânio ajudaria a encontrar a calcificação e ajudar na confirmação de meningioma? Sim, Romário. Sim. Você pode fazer o complementar com uma TC e visualizar calcificações. Mas aqui, realmente, assim, com esse tumor renal, é de se pensar realmente que a lesão orbital do paciente seja mais metastática. É isso aí. É isso muito aí, bom, né, Bart? Excelente. Mais muito rapidinho, apenas mesmo para gerar esse conhecimento aí. E, bom, pessoal, mais alguma coisa? Questões? Perguntas? Deixa eu ver aqui. Se não tiver mais nada, nós vamos encerrar então. Romar, Guilherme, John, perguntas? Matheus, Marco? Mais ninguém? Beleza, então. Bom, Bate, mais alguma coisa? Tranquilo. Então tá bom. Excelente discussão, muito bom. Beleza muito bom. pura. Então tá bom. O Bate, fica para você o último caso do ano. Já joga essa batata quente para ti. Se você quiser também, aqui é tudo na paz, não tem problema. Só que agora ao vivo eu deixei, senão vai ficar feio se você não for. Pode deixar. Beleza, então. Tá Pessoal, ótimo. Boa noite, então, para todos. Um abraço. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, abraço, Fernandão. Valeu, Bate.